Olá, sejam todos bem-vindos ao Pauluscast. Esse é um espaço onde nós vamos receber autores, especialistas, religiosos e religiosas para falar sobre assuntos da atualidade, da igreja e também relacionados à editora Paulus. Hoje nós vamos receber com muita alegria o padre Valdir José de Castro. Ele é religioso paulino, foi o superior-geral da Pia Sociedade de São Paulo, é graduado em jornalismo, filosofia e em teologia, é mestre em comunicação e mercado e em teologia, também doutor em comunicação e semiótica. Padre Valdir, seja muito bem-vindo ao Pauluscast. Muito obrigado, uma saudação a você, a equipe que organizou este programa e a todos os que nos acompanham. Muito bem. Nós recebemos também Frei Darley Zanon. Ele é religioso paulino e atualmente é diretor editorial da Paulus Editora. Frei Darley, seja muito bem-vindo. Obrigado e saudações também a essa mesa de peso aqui com o Valdir, que foi ex-geral, e Alexandre também. Alegria partilhar esse tema e algumas ideias aqui hoje. Nós recebemos também o Frei Alexandre Carvalho. Ele é religioso paulino, mestre e doutor em letras com ênfase em literatura. Atualmente, o Frei Alexandre exerce sua missão na área administrativa da Paulus Editora. Frei, seja muito bem-vindo ao Pauluscast. Muito obrigado, Érica, e a cada um daqueles que nos acompanha, nesse dia, nesse encontro, em que a gente vai falar um pouco mais da nossa missão e da nossa presença aqui no Brasil e na Igreja. Muito bem. Então, num contexto geral, quando e como que surgiu a Pia Sociedade de São Paulo? Acho que a gente podia passar a bola para o Padre Valdir para começar, né? A Pia Sociedade de São Paulo foi fundada 20 de agosto de 1914, né? Há 108 anos atrás, né? Em Alba, na Itália, pelo bem-aventurado, que hoje é bem-aventurado, está no processo de canonização, Tiago Alberione, né? E ele pensou assim, na época, ele era um padre diocesano, e o bispo da diocese tinha dado para ele a direção de um jornal, se chamava Gazeta d'Alba, e ele, depois da experiência diocesana, e também com aquele jornal em mãos, né, ele foi tendo assim uma luz, né, que já vinha da passagem do século, de fazer alguma coisa importante e boa, positiva para a humanidade daquele século que ele estava vivendo, né? Se bem que essa luz veio na passagem do século XIX para o século XX, na passagem do século numa adoração eucarística. Aí ele, então, com o jornal em mãos, ele foi percebendo que fazer é a partir da comunicação, a partir da imprensa. Quando a gente fala de Alberione, né, nos inícios, não é que ele pensou todos os meios de comunicação, né? Ele foi dando passo também porque não tinha ainda a televisão, o rádio, né? Mas ele começou com a imprensa de fazer algo para a humanidade. Então ele percebia as igrejas vazias, né? Cada vez mais, já naquela época, as pessoas estavam saindo da igreja. Ele falou assim, se as pessoas não vêm à igreja, como nós vamos até as pessoas, né? Então, é algo que hoje nós falamos isso, mas que alguém já pensou há um século atrás. Então, ele falou, não, nós vamos até as pessoas por meio da imprensa, né? Levar Jesus, levar o evangelho, levar boas notícias por meio da imprensa, que nas mãos ele tinha concretamente o jornal Gazeta d'Alba. Depois começou a Pia Sociedade de São Paulo, né? Onde ele foi entendendo melhor o que Deus queria dele, agregando alguns jovens, e aí foi criando toda aquela consciência do início da congregação e de toda uma família paulina, né? Bom, eu começo por aí agora. Vocês podem continuar a desenvolver. Então, a nossa presença aqui no Brasil, já dando sequência à fala do Padre Valdir, ela acontece em 1931. Então, o Padre Alberione, ele pensa nessa expansão, em como esse projeto, como essa congregação, como essa família religiosa, ela pode se expandir saindo da Itália. Inicialmente, ele pensa numa cidade que chama justamente São Paulo. Então, isso não é por acaso. Então, aqui na América Latina, precisamente no Brasil, tem uma cidade chamada São Paulo. E ele envia 2 missionários para que deem início aqui em terras brasileiras esse projeto que foi iniciado na Itália.
Então, esses 2 missionários chegam aqui no Brasil, no Porto de Santos, acabam subindo a serra, se instalam aqui na cidade de São Paulo e, aos poucos, eles começam a dar forma e corpo, né, à missão da Pia Sociedade de São Paulo. Aqui nessa região da Vila Mariana, da Avenida Paulista, junto aos franciscanos, capuchinhos. Então, eles acabam tendo ajuda concreta para poder levar adiante, ou melhor, iniciar esse projeto em terras brasileiras. E o Brasil foi o primeiro país fora da Itália também, né? O Brasil é o primeiro país fora da Itália. Daqui, um dos missionários segue para a Argentina, mas fora da Itália, a primeira fundação dos paulinos é no Brasil. Sim. E nós temos aqui também na nossa mesa o Santo Evangelho, né? Que Isso. é algo muito importante também para esse início também, né? Vocês gostariam de falar? Que é uma edição especial, né? Não é, de fato... Justamente, a edição é de 1931, sim, né? Isso Da nossa chegada, né? Sim, sim. Exato, essa é uma réplica, uma reprodução facsímile da primeira obra publicada no Brasil, né? Que foi os 4 Evangelhos, exatamente em 1931. Porque no início, obviamente, não tinha uma grande estrutura, começaram com muito artesanal, digamos, começaram acompanhando também um pouco o grupo de imigrantes italianos que vivia aqui em São Paulo, até as primeiras produções trabalhavam com jornal que era em italiano, né? É La Squilla, se não me engano, o título desse jornal, atendendo um pouco, digamos, imigrantes italianos. E aos poucos começaram a produzir em português também. Então, esse evangelho é muito significativo, porque foi para nós a primeira obra publicada no Brasil e fora da Itália também, né? Em 1931. A gente também pode sinalizar que, à medida que a congregação e a proposta de Alberione ela vai se tornando mais consistente, ele vai dizer num dado momento que tudo aquilo que nós produzíssemos deveria tocar todas as áreas do conhecimento, né? Então, tudo aquilo que fosse falado por nós deveria ser falado de forma cristã. Mas o primeiro livro, a Bíblia, e dentre eles, os evangelhos, tem destaque. Então, isso acho que é importante sinalizar. Sim, essa é uma das nossas linhas prioritárias ainda hoje, né? Nós atuamos em vários campos e é importante também ressaltar, o padre Valdir enfatizou que iniciou com a imprensa, iniciou com uma pequena tipografia, uma gráfica, mas depois a ideia era abraçar todas as formas de comunicação, todos os modos, as linguagens de comunicação, tanto que o próprio Alberione foi evoluindo, ele iniciou o apostolado da imprensa, mas depois disse apostolado das edições, as edições que compreende todas as formas de comunicação, não só o livro, obviamente começou com o livro, mas depois logo foi para os periódicos, revistas, rádio, televisão. O próprio Alberione começou o cinema e fez muita produção de cinema na Itália. Então, todas as formas de comunicação. Então, um pouco o campo de atuação hoje é muito, muito largo. Depois foi para o campo da educação também. Por exemplo, no Brasil temos aqui a FAPCOM e já na Itália também, nos anos 90, tinha um grande centro de comunicação que chamava SPIX, que foi um pouco nessa linha de formar também os comunicadores, formar para a comunicação, não só produzir conteúdo, né? Então temos um campo de atuação muito amplo e já há muito tempo nós definimos algumas linhas editoriais, digamos, que não é só para a linha editorial impressa, mas para todo o campo de atuação, e a Bíblia é a prioridade. Depois temos a família e a comunicação. Então, um pouco o campo de atuação dentro dessas 3 grandes áreas. E tudo que envolve comunicação, a formação, preparação também para uma visão crítica da comunicação. Então, dentro desses 3 grandes linhas, e por isso a Bíblia para nós é sempre uma prioridade. Foi o primeiro livro impresso no Brasil. Hoje continuamos investindo muito na Bíblia, temos várias versões, várias edições da Bíblia, né? A Pastoral, a Jerusalém, a Bíblia do Peregrino, agora está em preparação e em breve também será publicada a Bíblia Palavra Viva, que é uma nova interpretação, uma nova leitura. Então, essa é uma prioridade para nós e, digamos, entra no nosso campo de missão. Isso que o Frei Darley dizia, né, de edições, é interessante a gente também, acho que tocar nesse termo, né? Porque Alberione sempre buscava dar um sentido, evidente, uma espiritualidade. Acho que a grande novidade
da Sociedade de São Paulo e depois a família paulina, é que ele deu uma espiritualidade, né? É centrada em Jesus Mestre, caminho, verdade e vida, depois Maria, Rainha dos Apóstolos, São Paulo, como já falamos, né? Mas o sentido de edição, né? O que é editar, né? Então, ele vai buscar aprofundar, e também nós temos hoje, né, os seus escritos, onde ele pega aquele aspecto do editar como dar à luz. A própria origem da palavra edidit, né? Dar à luz. Assim como Maria deu à luz Jesus, né? Apresentou Jesus ao mundo dando à luz, nós paulinos, por meio do nosso apostolado, somos chamados a trabalhar com as edições, isto é, dar à luz ideias, né? Isto é, difundir a palavra de Deus, né? Por meio de toda a forma de comunicação, toda a linguagem de comunicação, né? Então, editar significa isso, dar de nós para os outros, né? E ele dizia, o melhor presente que podemos dar à humanidade é justamente Jesus, né? Comunicar Jesus ao mundo, né? Editar por meio de livros, né? De filmes, música e assim por adiante. Sim. Nós podemos dizer que naquele tempo já, né, o padre Tiago Alberione, ele foi um visionário no seu tempo? Foi. Ele não era, assim, tinham outros que trabalhavam com a imprensa, por exemplo, sim, né? É visionário nesse sentido, que ele foi em frente. Tinham pessoas que trabalhavam com a imprensa já no século XIX, né, que faziam apostolado com a imprensa, né? A própria igreja usava a imprensa, mas ele foi além, ele foi depois pegando os diversos meios, né? Eletrônicos, né? Audiovisuais, e dando uma espiritualidade. Acho que a grande novidade dele é que ele deu uma espiritualidade. Hoje nós vemos tantas congregações que já faziam e fazem muito bem com a comunicação, com os meios de comunicação, né? Fazem, mas nós nascemos para isso. Quer dizer, a comunicação para nós não é um satélite, não é algo acessório, né? Que faz parte da nossa missão. Nós nascemos a igreja para trabalhar com a comunicação. De fato, acho que a grande novidade do Alberione foi um pouco, talvez o termo é forte, sacramentalizar a comunicação, dar esse valor salvífico, né? Aquilo que antes era só possível através dos sacramentos, da pregação oral. Alberione diz, não, a pregação escrita também tem esse efeito salvífico, pode transformar a vida, pode converter, pode gerar vida nova. Então, isso é a grande novidade, talvez, do Alberione. Porque antes, então, nós não somos a primeira editora católica, já existiam outras editoras católicas, já existiam jornais. Naquele período, fim do século XIX, início do século XX, sobretudo na Itália, tinha muitos jornais semanais, quase todas as dioceses tinham semanais. Por isso também o Alberione começou com a Gazeta d'Alba, que era um jornal que já existia já há mais de 10 anos. Então não foi essa a novidade de começar uma editora católica, mas dá a essa pregação escrita um valor de não complementar, um valor em si, quer dizer, que pode gerar uma transformação, pode gerar uma evangelização, tem esse valor sacramental que depois foi reconhecido no Vaticano II através do Intermirifica. De fato, o Intermirifica um pouco aceita uma institucionalização dessa visão do Alberione, né? Quase 50 anos depois, o Intermirifica um pouco define e expande para toda a igreja aquilo que o Alberione começou na Sociedade de São Paulo e com a família paulina, com os vários ramos da família paulina. Eu diria também que essa perspectiva da novidade, como o Frei Darley apresentou, ela não é algo que o Alberione propõe em primeira pessoa, mas talvez vale a pena ressaltar em Alberione esse espírito de síntese em relação àquilo que já acontecia na sociedade do seu tempo, né? Em relação à comunicação ou à imprensa que vai surgindo e ganhando força. E nesse espírito de síntese, o Alberione vai imprimindo também originalidade. Então, talvez menos novidade, mais síntese e originalidade ao propor esse caminho propriamente para uma congregação religiosa, né? Então, os paulinos, a Pia Sociedade de São Paulo,
e, na sequência, uma família religiosa. E talvez ele seja mais pioneiro, que aqui no Brasil nós não conhecemos esse lado Alberione, no cinema do que na imprensa, né? Ele foi muito ousado no cinema. Tinha a São Paulo Filmes, né, que durou até 1990, início da década de 90, onde nós produzimos, na Sociedade de São Paulo, muitos filmes para catequese, né, filmes educativos, né? Até teve um que participou do Festival de Veneza, Abuna Messias, que ganhou um prêmio no Festival de Veneza, não me lembro agora, os anos 30. 1937, por aí. E o primeiro filme em cores, né, feito na Itália, foi feito pela São Paulo Filmes, né? O Padre Alberione sabia já dessa novidade, aí ele pegou lá, pediu para um paulino, se chama Padre Cordeiro, se chamava, né, porque faleceu, vai nos Estados Unidos, conhece essa técnica e traga aqui para a Itália, né? Aí, então, foi feito um filme dedicado a Maria, eu não me lembro exatamente agora o nome. Mater Dei, né? Foi feito esse filme em cores, né? O primeiro da Itália. Então, para ver, ele tinha ousadia, né? Quer dizer, depois, claro, teve muitas dificuldades também econômicas para levar em frente. Imagina criar uma Hollywood católica. Os recursos. Não é fácil, né? Sim. Mas foi criado na Itália, principalmente, muitas agências de filmes, né? Já tinha aquele sistema de emprestar filmes, que hoje nós conhecemos como locadoras, né? Sim. Tinha várias agências pela Itália, né? Para emprestar filmes, para passar nas paróquias. Porque na Itália tinha muito costume de, nas paróquias, ter o salão da paróquia, onde se fazia também projeção de filmes. Então, acho que se falamos de pioneirismo, talvez foi muito ali também do lado do apostolado do cinema, né? Foi. E como que os paulinos estão organizados também no mundo, né? Hoje a gente tem um privilégio aqui de conversar com o Padre Valdir, que foi superior geral recentemente, o Frei Darley também foi conselheiro geral, né? Como que os paulinos se organizam no mundo nesse sentido? Assim, nós vemos que algo muito forte é a logomarca, né? Que é algo que identifica uma identidade muito grande, né? Como que é também essa organização no mundo? Em quantos são hoje, mais ou menos? Paulinos hoje, Isso. Nós somos mais ou menos 800 ali, um pouco mais, né? 840, né? Por ali. E nós estamos presentes em mais ou menos 32 países, né? É claro, como são os paulinos no mundo, cada país tem a sua realidade, né? Em alguns países nós desenvolvemos algumas formas de apostolado, outras, né? Em outras formas, mas é claro que a imprensa, aquilo que é ligado à gráfica e tipografia, é o que predomina em todos esses países, né? Que a origem do nosso apostolado foi ali, né? Por exemplo, temos, aí o Frei Darley também pode dizer, as escolas de comunicação, né? Que é uma novidade de alguns anos, que também entramos nesse apostolado, né? E temos as várias iniciativas em cada país dentro das suas possibilidades, né? De desenvolver. A nível internacional, tem, digamos, níveis de desenvolvimento muito diferentes, porque tem alguns países muito consolidados, por exemplo, Brasil, a Itália, Colômbia, México, a própria Índia, e tem realidades também muito novas. Nós temos fundações recentes, por exemplo, na Nigéria, foi fundada no ano passado como região, né? Já tinha uma presença já paulina, mas, por exemplo, na Ucrânia, nós temos uma fundação muito recente. Tem alguns países também que estão florescendo agora, então tem uma consolidação muito diferente em cada país, mas todos nesse sentido de um suporte à igreja local, na evangelização com a comunicação social, no apoio à formação dos agentes de pastoral, da pastoral da comunicação, sobretudo, e muitos países desenvolvem um apostolado bíblico interessante. Então, por exemplo, nós temos na Espanha, mas na Venezuela tem uma escola bíblica que já é muito conhecida, então tem
tem esse apoio também muito forte, e sobretudo nos países onde tem muita juventude, como o Brasil, mas eu penso sobretudo, por exemplo, Filipinas, tem muita ação nas redes sociais, no mundo digital, tem essa presença bastante consolidada no mundo digital. Então, quer dizer, cada país desenvolveu um aspecto da comunicação, aquele que tinha mais necessidade, talvez, para a igreja. Por exemplo, na Itália é muito forte o jornalismo. A revista Família Cristã lá tem um caráter jornalístico muito forte, é uma revista semanal que tem quase 300 mil assinantes, então tem muito essa característica. Outros mais bíblicos, outros mais das redes sociais, digitais, são realidades mais jovens, mais recentes, então tem um pouco de desenvolvimento, mas, como dizia, 32 países com comunidades, mas com presença apostólica estamos praticamente 41 países, porque alguns países temos apenas livrarias ou alguma iniciativa apostólica sem comunidade. Então, nos 5 continentes, bastante forte. E é importante ressaltar também que, quer dizer, nós paulinos é uma congregação dentro da família paulina, que são 10 ramos, né? Então, Alberione também era muito fecundo como fundador e teve uma presença muito forte, e as irmãs, filhas de São Paulo, pastorinhas, pias discípulas, apostolinas, estão presentes também em outros países que nós não estamos. Sim. Então tem essa complementaridade, e é interessante também dizer, são várias formas daquilo que o Alberione dizia: viver e dar ao mundo Jesus Mestre, caminho, verdade e vida, na cultura da comunicação. Então cada congregação tem a sua especificidade, mas faz parte desse projeto único. E 5 congregações, depois alguns institutos também seculares para homens, mulheres, casais e sacerdotes, né? E se entramos um pouco nessa inovação do Alberione, também como o Padre Valdir falava do cinema, mas a participação dos leigos também foi uma grande inovação do Alberione, porque ele já em 1917 iniciou os cooperadores paulinos, que no Brasil tem uma presença, mas não é muito desenvolvido, e esperamos que se desenvolva sempre mais, porque era uma forma de envolver os leigos nesse processo de evangelização através da comunicação, que na igreja tinha, mas não era tanto desenvolvido. Só depois do Concílio Vaticano II também que foi, digamos, assumida esse valor do leigo na igreja. E o Alberione sempre incentivou também nesse aspecto, ele é um pioneiro, e temos então um dos braços, dos 10 institutos, são os cooperadores paulinos, que tem uma presença muito grande em alguns países. No Brasil esperamos também que se desenvolva sempre mais. Muito bem, e aqui também nós temos a área social, né? Aqui no Brasil tem algumas áreas de atuação, e talvez vale a pena destacar a área social e também a FAPCOM, a Faculdade de Comunicação. Isso, exato. Como que a Paulus se organiza também nessa área social aqui no Brasil? Bom, no Brasil a Paulus já é uma instituição certificada, né? Dentro dessa perspectiva da filantropia ou da ação social já há vários anos. Então, o nosso traço característico civil como empresa é de certificação, né? Dentro dessa perspectiva da filantropia. Então, no Brasil, a gente procura trabalhar prioritariamente com a prevenção da saúde da família e também com o fortalecimento de vínculos. Com isso, a gente tem presente formações que acontecem, né, de forma presencial, agora estão sendo retomadas, né, essas formações de forma presencial ao longo na extensão de todo o Brasil. Então, essas formações, elas buscam identificar situações de vulnerabilidade e tentar sanar de alguma forma, ou pelo menos instruir de maneira positiva as pessoas que se encontram dentro dessa realidade. Como apoio, tendo presente a editora, é feito a cada ano distribuições de obras que são especificamente produzidas para esse projeto, né, da nossa ação social. Então, é um trabalho bastante abrangente. Nós temos um setor bastante forte de filantropia, né? E que acaba ficando meio que no escondimento, né? Aparece mais a editora, as nossas produções comerciais, a FAPCOM também acaba ganhando destaque, principalmente aqui na cidade de São Paulo, mas um braço muito importante da Paulus e que a caracteriza dentro do âmbito civil é a ação social.
E dentro, como você perguntava, tem a FAPCOM, né, a faculdade nossa, onde também uma parte dos estudantes tem bolsas 100%, né? A nossa atividade, não por obrigação, né? Somos filantrópicos, temos que fazer, não, a gente faz porque nós estamos numa realidade que também necessitamos também dar a nossa parte, mesmo que seja pequena, né, para a melhoria de vida e de condições do nosso povo. Então nós vimos ali muita gente, muitos jovens, eu vi que eu trabalhei também um período ali na FAPCOM e estou agora ali novamente, né? Vemos muitos jovens que se não fosse a bolsa, né, de 100%, nunca teriam condições de se formar, né? E isso para nós é uma grande alegria, né, de poder manter essa instituição. E a faculdade, é claro, tem aquele objetivo de Alberione que dizia que nós também, a missão nossa não é só difundir a palavra de Deus, mas é também formar profissionais na área da comunicação, né, para o reto uso dos meios de comunicação. Então, a FAPCOM não nasceu como uma faculdade a mais, né? Mas nasceu com o espírito paulino. É aquela de ajudar os estudantes na área da comunicação, porque são aqueles que têm maior influência na sociedade, né? Ajudar numa formação com valores humanos, com ética, com responsabilidade social, né? Profissionais que valorizem as pessoas e que ajudem a transformar a nossa sociedade, né? Claro que os estudantes têm aquele objetivo profissional, querem sair, querem ter um bom salário, né? Querem trabalhar, evidente, tem todo esse aspecto. Mas da parte nossa, tem esta preocupação de oferecer a eles valores, né? Valores cristãos, humanos, de modo que eles possam ser assim, um profissional completo, né? Com a atividade profissional, mas também com valores que devem acompanhar essa atividade, né? Interessante, isso a gente vê um pouco do profetismo do Alberione, porque ele já no início falava não só em produzir conteúdos, produtos, mas na formação, colaborar na formação. E hoje que a gente vê que a comunicação se tornou onipresente, se tornou uma espécie de cultura, porque a comunicação hoje influencia toda a nossa vida, não é? Como é importante também formar nesse caso jovens, mas também formar crianças, né, para esse reto uso. Ele falava do reto uso da comunicação, hoje a gente falaria para ter uma visão crítica, para ter uma presença mais qualificada, porque hoje de fato a gente diz que nós habitamos o mundo da comunicação, habitamos o mundo digital, e é sempre mais necessário também ajudar na formação dessas novas gerações, para ter uma presença qualificada nesse mundo, né? Não só alerta aos perigos da comunicação, mas também para ajudar a transmitir, a comunicar, a se relacionar melhor também com todas as pessoas, né? Então isso é um dos elementos de profetismo do Alberione, e a FAPCOM tenta então responder a essa parte da missão dos paulinos. Sim, e nessas transformações que, sobretudo na questão de tecnologia, né, desde o início ali até hoje, como que vocês enxergam os desafios da comunicação hoje, também com relação a essa postura mais crítica, a questão também das fake news que nós vemos aqui no Brasil e no mundo, né, que tem se tornado um grande dilema e um grande desafio. Como que vocês enxergam essa comunicação hoje? Um primeiro fator é importante essa pergunta sua, né? Porque a comunicação está em transformação, né? Principalmente com a chegada do mundo digital. Agora, se muda a comunicação, o nosso carisma também passa por uma profunda transformação, né? Onde exige de nós estar ali dentro dessa realidade. Então, é o que o Frei Thaler falava, né? Essa cultura, para nós paulinos, se é preocupação de todo mundo, para nós é uma preocupação muito grande de saber como estar aí dentro, né? Não basta habitar o mundo digital, é como estar dentro como paulinos, como família paulina. O que estamos levando da parte nossa dentro dessa realidade, né? Então, a gente, nos âmbitos nossos de apostolado, de formação, é uma preocupação nossa de justamente por onde ir, por onde caminhar. E não temos as coisas muito claras, não, hein?
né? Até essa experiência aqui para nós já faz parte de uma inovação, né? De levar para todas as pessoas que habitam o mundo digital, né? Levar um pouco da nossa proposta. É uma forma já concreta de estar ali presente, né? Hoje uma grande necessidade que eu vejo, e um pouco esse também o contributo que os paulinos são chamados a dar hoje, é como humanizar essa comunicação, que se tornou extremamente técnica, instrumental, e tem o perigo, e o Papa também já alertou isso, né? O perigo de ser uma conexão somente de fios, de cabos, e como se tornar uma comunicação, uma relação, uma rede de pessoas, uma rede humana. Então esse é um pouco o nosso desafio hoje, como contribuir para humanizar essas redes sociais, esse mundo digital que muitas vezes também tem os perigos das fake news, mas tem o perigo também de se tornar somente econômico, instrumentalizado para manipulação econômica ou ideológica. Então, como contribuir também nesse aspecto de produzir conteúdos, ajudar as pessoas também a habitar melhor nesse aspecto, mas que seja uma relação, umas redes humanas, né? Destacando o ser humano e a dignidade, os valores humanos. Então, esse é o grande desafio e nisso... Penso que o Papa também tem contribuído muito para enfatizar essa missão que os paulinos podem contribuir de modo significativo. O próprio discurso dele que ele fez para nós no final do capítulo geral, né? Insistindo muito nessa questão da verdade, né? Da notícia verdadeira, né? De ajudar a fazer uma limpeza dentro, né? Quer dizer, porque é muita mentira, às vezes boatos, né? Então, da parte nossa, não entrar nisso, ele insistia, né? Não entrar nesta onda de falar sem saber, né? Sem averiguar, né? Então, acho que é um desafio nosso grande, né? De estar ali, como eu dizia para ele, de humanizar, né? Porque nós acreditamos que humanizando estamos também cristificando, né? É claro, apresentar Jesus também na sua essência, né, explicitamente Jesus, o Evangelho, mas também ajudar a criar esse ambiente humano, né, que Jesus veio também para humanizar a nossa vida. A gente poderia também considerar que estar conectado não necessariamente tornam as pessoas, como já foi dito, mais humanas, né? A gente percebe, e foi comentado no encontro que tivemos há um mês, mais ou menos, e foi justamente Frei Darley que replicou essa fala que tinha acontecido no nosso último capítulo geral, que a gente vive quase que numa ditadura do subjetivismo, né? Então, cada um assume a sua própria verdade e a divulga. Então, acaba sendo muito complicado nos dias atuais estabelecer uma relação respeitosa com as pessoas, né? Você ouvir e falar respeitosamente a partir do seu ponto de vista. Então, estar conectado, ter rede à disposição, por exemplo, 5G, não é suficiente. Então, somente os dispositivos ou a facilidade de ter esses dispositivos conectados não garante uma humanidade ou não garante relações mais humanas ou saudáveis por si só. Então, é preciso educar, é preciso falar, é preciso se posicionar de maneira crítica para que, de fato, essa comunicação propicie pessoas e, consequentemente, grupos sociais, uma humanidade mais aderente ao projeto de Cristo, de forma explícita ou não, né? Porque, de fato, hoje é uma preocupação grande de consumir novas tecnologias, né? Você quer consumir o último smartphone, né? As pessoas pensam muito em ter, em consumir essas tecnologias, esses aparelhos, mas a pergunta é como está a qualidade da comunicação, né? Dentro dessa realidade. O que se comunica, né? O que se comunica, né? Como eu me relaciono, como é a minha interatividade de fato aí dentro, né? Sim. Ou, além de passar conteúdos, é claro, mas como se cria relação, né? Como está. Não só dominar o uso também e os espaços, mas de que maneira, né? Como estou usando, né? Para que estou usando e como, né? Sim. Já encaminhando um pouco para o final do nosso bate-papo, o que o público em geral, né, os sacerdotes, leigos, religiosos, podem esperar da Paulus na questão dos valores cristãos, na questão da formação humana também, da promoção dos valores cristãos? Olha, uma coisa importante que nós, como congregação, né,
a gente busca estar em sintonia com a Igreja, com o Papa Francisco, digamos, né? Hoje é o Papa Francisco o nosso Papa, né? Então, o que fazer, a gente busca orientação nos documentos também que vão saindo, nas preocupações. Ainda é muito atual, por exemplo, o Evangelii Gaudium, né? Que é o documento que apresenta o programa do Papa Francisco e que nós, não obstante as nossas limitações, buscamos ali entrar dentro desse caminho. Depois, orientados também pela Igreja do Brasil, a CNBB, né? Acho que uma das preocupações nossas é de sermos fiéis, porque Alberione era um homem de igreja, era o Papa. O que o Papa disse? Vamos fazer, né? O que o Papa quer? Vamos estar em comunhão com o Papa, né? Então, hoje nós temos um Papa, o Papa Francisco, né? Quando era o João Paulo II, o Bento XVI, o Papa Francisco. Vamos, então, seguir as orientações que estão nos dando dentro do nosso carisma, né? Quer dizer, nós ficamos muito de olho no magistério da igreja, de tudo, em tudo, mas especialmente o que ele diz em relação à comunicação, né? Mas, é claro, em tudo, mas aquilo que é específico do nosso carisma, do nosso apostolado. É interessante ressaltar, e eu acho que é uma das coisas que são poucas conhecidas também, que os paulinos têm um quarto voto, né? Além de pobreza, castidade e obediência, nós temos o voto de fidelidade ao Papa, que é exatamente isso que o Padre Valdir dizia. E penso que o Papa Francisco também nos tem orientado muito nesse sentido. E a Paulo, o que eu penso a Igreja do Brasil, a sociedade do Brasil pode esperar da Paulo é exatamente isso, nessa contribuir para a cultura do encontro, quer dizer, produzir conteúdo, produzir material que favoreça a unidade, que favoreça esse encontro dos menos beneficiados, das periferias. Então, esse compromisso social também é algo que nós tentamos valorizar e priorizar sempre, né? Essa cultura do encontro que o Papa Francisco insiste muito, nós tentamos depois reproduzir em tudo aquilo que fazemos, seja no nosso produto, seja nas nossas ações, nas nossas iniciativas, eventos. Então tem esse compromisso social também de atender as minorias e promover a comunhão, promover a unidade, promover pontes e não produzir algo que seja segmentado, que cause polêmica. Então não é essa a intenção da Paulo. A intenção da Paulo é sobretudo criar a comunhão da igreja, comunhão na sociedade, né? Então esse é penso um dos compromissos que nós sempre tentamos priorizar e valorizar. E nós não entramos muito na questão do nosso modelo, que é São Paulo, mas essa era um pouco também a visão de Paulo, né? De todos os povos, de chegar a todos e ele valorizou muito também a formação de comunidades, a criação de comunidades, criação de redes. Paulo não foi só aquele escritor de cartas, né? Ele também teve muitas outras dimensões da comunicação, sobretudo a comunicação interpessoal, que também, então, os paulinos tentam reproduzir, né? Paulo como modelo, nós tentamos hoje, naquilo que é específico hoje, ser São Paulo vivo hoje, tentar, com os instrumentos que temos, com as possibilidades que temos, de contribuir também nessa mesma visão. Mas penso que essa linha principal, né, em comunhão com a igreja, com a sociedade, com o Papa Francisco, sobretudo, com aquilo que ele propõe. Sim. Muito bem, então, hoje nós fizemos aqui nosso bate-papo, recebemos com muita alegria o Padre Valdir José de Castro, Frei Darley Zanon e Frei Alexandre Carvalho. Agradeço muito a presença de vocês, muito obrigada e até um próximo episódio. Tá, muito obrigado. Obrigado Pela atenção. Obrigado. Até a próxima.